Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar a forma como a gente enxerga tudo. A questão é a seguinte: e se o grande clímax da história da redenção já tivera acontecido? O que vem depois do fim? Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que move toda essa nossa reflexão é essa aí. E se a grande história, com todas as suas promessas, com todas as profecias, já tivesse sido concluída? Para a gente começar a responder isso, precisamos entender um conceito central: o preterismo completo. Pensa assim, ó. É como se a gente estivesse assistindo a um filme sabendo que o final já foi escrito e, mais do que isso, já foi exibido. A visão aqui é que os maiores eventos da redenção não são algo que a gente espera, mas sim algo que já aconteceu, que ficou no passado. Vamos então explorar nosso primeiro ponto. A ideia aqui é que o ápice, o clímax da história da redenção, não é um evento lá no futuro que a gente fica aguardando ansiosamente. Não. É um fato consumado, um capítulo que já foi encerrado. E essa linha do tempo aqui mostra bem como esse clímax teria se desenrolado. Olha só, todas as peças se encaixaram. As profecias foram cumpridas, a antiga aliança deu lugar para a nova, o juízo se manifestou e, o mais importante de tudo, uma nova criação foi inaugurada. Ou seja, a narrativa principal chegou ao seu fim. E isso, claro, nos leva a uma questão que é central, uma pergunta bem pessoal. Se a grande história já acabou, qual o nosso papel agora? O que a gente faz? Deixa eu reformular isso. Imagina uma história que termina, mas a vida dos personagens continua. Como é que eles vivem depois do felizes para sempre? É exatamente essa a questão existencial que essa perspectiva coloca pra gente. E aqui vem a resposta, que é realmente transformadora. O fim da história não significa o fim da vida espiritual. Muito pelo contrário, é o começo de tudo. É o ponto de partida para viver uma realidade plena, aqui e agora, em vez de só ficar esperando por ela. Isso nos leva, então, para uma mudança de mentalidade que é fundamental. É uma transição que mexe com o centro de gravidade da fé. A gente sai da espera e entra na realidade. Esse quadro aqui resume essa mudança de um jeito bem poderoso. Deixemos de ser apenas sonhadores, esperando por um futuro, para nos tornarmos conscientes de uma realidade que já está presente. A gente sai da sombra, da prévia do filme, para viver a história completa, a plenitude. E até a nossa identidade muda. De peregrinos de viajantes em terra estranha para cidadãos de um reino que já está estabelecido. Então, o ponto crucial é esse. Essa frase resume toda a mudança de paradigma. A ação muda do verbo esperar para o verbo viver. É quase uma declaração de posse, de uma realidade que é presente. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona? O que significa de verdade ser um cidadão desse reino no nosso dia a dia? O propósito se redefine completamente. Não se trata mais de ficar de guarda esperando um evento futuro acontecer. O novo papel é ser um canal, uma expressão, uma manifestação daquilo que já é uma realidade tanto interna quanto comunitária. E como é que essa manifestação acontece? Bom, é através de ações que são a própria essência do reino. Viver em amor, praticar a justiça, promover a paz, cultivar a comunhão. A grande virada aqui é que essas coisas não são regras para entrar no reino, mas sim os frutos naturais de quem já vive nele. Faz sentido? E assim a gente chega na conclusão desta análise, que amarra todas as pontas. Viver nesse pós-clímax não é viver sem propósito. Pelo contrário, é viver o propósito final, o que, por sua vez, acaba redefinindo o que a própria fé significa. A fé, dentro dessa ótica, deixa de ser uma espera ansiosa, quase angustiada, e se torna uma celebração contínua. É a alegria de desfrutar de uma presença divina que não está prometida para um futuro distante, mas que é experimentada no agora. Pensa bem, toda a jornada da história da redenção, tudo se resumia a isso, uma grande e gloriosa promessa. E o ponto central de toda essa conversa é que essa promessa foi cumprida. Aquilo que era esperado se tornou presente, virou realidade. E para terminar, fica essa reflexão, uma pergunta para a gente levar. Como a nossa vida mudaria se a gente a vivesse não numa espera constante, mas numa celebração constante?